O presidente da Câmara sugeriu hoje a revisão das isenções fiscais e reforma administrativa como alternativas para não aumentar o IOF. E Hugo Mota cobrou ainda a presença de Lula na discussão. O repórter Afonso Marangoni, que está em Brasília, tem as informações. Oi, Afonso, boa noite. Boa noite, Laete. Boa noite a todos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou aqui nesse espaço do Salão Verde depois de uma reunião de líderes. E ele disse justamente aquela questão que ele já tinha falado anteriormente, que o governo vai ter mais ou menos 10 dias para apresentar um projeto alternativo a essa questão da tributação no IOF. Isso porque o Hugo Mota transmitiu ontem, numa reunião com o ministro Fernando Haddad, a insatisfação generalizada do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara dos Deputados que ele representa em relação a esse aumento, né, no IOF. Ele disse que isso não caiu nada bem e que, inclusive, se o tema fosse votado hoje, um decreto legislativo para derrubar o decreto do presidente Lula, haveria votos para passar isso na Câmara e no Senado. Então ele transmitiu essa mensagem e diz, portanto, que o governo tem que pensar em outras alternativas. E como você colocou, né, Laete, ele também cobrou a presença do presidente Lula nessa discussão. Ele disse que o Lula está viajando muito, mas que é importante que o presidente da República participe. Uma outra questão que ele falou foi sobre emendas parlamentares. Ele disse que a emenda não está em primeiro plano, até porque se o decreto do Lula for derrubado, provavelmente vai influenciar no contingenciamento de emendas dos parlamentares, mas que os congressistas estão aqui pensando em primeiro lugar no Brasil. Mas agora a gente vai acompanhar uma fala do presidente Hugo Mota detalhando essa situação e também falando do presidente Lula. Vamos ver. Nossa expectativa é que esse diálogo ele possa continuar acontecendo. O presidente da República ontem estava em viagem, hoje me parece já está em viagem novamente, então o presidente precisa tomar pé dessa situação para que a partir daí o governo possa apresentar essas alternativas. O que é que nós estamos defendendo, antes que perguntem? Que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso, para poder entrarmos no momento de mais responsabilidade fiscal, e essa é uma fala que eu tenho feito. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais, que o Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda. Pois é, agora tem uma questão que a manutenção dessa taxa maior do IOF em 2025 não está descartado. Pode ser que isso aconteça e só em 2026 o IOF volte aos patamares anteriores ao decreto, pensando numa medida mais estrutural de médio e longo prazo. Aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com a imprensa ontem à noite, depois desse longo encontro que ele teve com o presidente da Câmara, do Senado e outros parlamentares. Ele disse justamente que foi pedido para que o governo apresente uns projetos mais estruturantes. Exemplo, a reforma administrativa e também essa questão das isenções. Mas o próprio ministro mostrou que para 2025 deve ser necessário, portanto, esse aumento do IOF para equilibrar as contas e não ser necessário o governo ter que fazer um contingenciamento ainda maior em relação ao Estado brasileiro. Mas o Haddad, importante dizer, não indicou que o governo federal vá revogar esse decreto de aumento do IOF. Agora nós voltamos ao estúdio.